Pessoal, bom dia a todos. Tenham todos um excelente dia. Passando o nosso primeiro momento, a nossa acolhida, vamos para a nossa aula de geografia, onde nesse momento gostaria que vocês pegassem um livro didático e fizessem a leitura da página 62 à página 64, certo? Onde o assunto que nós iremos abordar é a população de um município. O livro de vocês vem falando sobre o município de Paraisópolis, que está localizado no estado de Minas. E o IBGE, que é o órgão responsável pela coleta de análises do município, de todos os municípios brasileiros, Segundo o IBGE, no ano de 2010, a população do município de Paraisópolis era de 19.369 habitantes. O IBGE significa Índice Brasileiro de Geografia e Estatística. No caso, eles coletam a análise, a quantidade de pessoas de cada município. E aí eles mostram a quantidade de habitantes. Os anos vão se passando, a quantidade de habitantes vão aumentando. É por isso que isso é feito a cada ano. A área urbana, que é a cidade de Paraisópolis, no ano de 2010 tem 16.058 habitantes. A área rural, que é o campo, que é o sítio, tem 3.321 habitantes, segundo o IBGE, dando um total de 19.379 habitantes. Então, essa análise é feita conforme a população, tanto da cidade quanto do sítio. A população junta, que dá um total de 19.379 habitantes. Isso acontece com frequência na época das eleições, que é a inauguração dos votos. Eles analisam a quantidade de pessoas que votaram e aí com isso eles enxergam a quantidade de habitantes, certo? Através da soma dos votos. Essa aqui é a imagem da cidade de Paraisópolis, no estado de Minas Gerais. Certo, pessoal? Observem aí como é a cidade de Paraisópolis. Também, no livro de vocês, já na página 63, vem falando um pouco sobre imigrantes e pessoas que imigraram. Imigrantes são pessoas que chegam para viver em outro local, como outro município, estado ou país. Isso acontece com muitas pessoas que acabam mudando de cidade para morar em outras e por causa de diferentes coisas que acontecem em suas vidas, como por exemplo, emprego. Aqui no Nordeste a gente observa que muitas pessoas saem daqui, vão até São Paulo, Minas Gerais, e outras cidades para trabalharem. Por quê? Porque a dificuldade de emprego aqui é muito grande. Outras saem da sua cidade, vão para outros estados. Outras mudam de cidades mais próximas, certo? Sai daqui de Brejo Santo, por exemplo, para morar em Juazeiro. Então são cidades próximas. Outros saem do Ceará, vai morar em São Paulo. Mudanças de estados. E outros saem daqui do Brasil e vai morar em outro país, na Argentina, na Colômbia, Estados Unidos. Então essa é a mudança de país, tá certo? Isso acontece por muitas e muitas coisas e um deles principalmente é por causa de emprego. Emigrou são pessoas que deixou o seu lugar de origem para viver em outros lugares. E aí, como eu falei anteriormente, acontece isso por conta de vários motivos. Na década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia nas áreas rurais, ou seja, nos sítios. Passando essa década, muitas pessoas mudaram para as áreas urbanas. Agora nós vamos falar um pouco da década de 60. A década de 60 e após a década de 60.
Então, nessa década de 60, a maior parte da população brasileira vivia no campo, nas áreas rurais. Passando essa década, a partir da década de 70 até hoje, as pessoas foram saindo do sítio e vindo para a cidade. Um dos maiores motivos foi a procura de emprego. Essa mudança ocorreu devido às atividades do campo serem reduzidas, e com isso a maior parte da população foram para as cidades procurarem empregos. Então esse foi o motivo principal de acontecer essa mudança, da maior parte da população brasileira sair do campo e ir até a cidade. Eles fizeram isso por causa dos empregos, que as atividades econômicas do sítio foi acabando, e aí, com isso, eles saíram para procurar emprego nas cidades. Tá certo, pessoal? Essa foi a explicação do assunto. Façam a leitura dessas páginas que eu citei, páginas 62, 63 e 64. A atividade que vocês irão resolver, ela começa na página 64 e vai até a 65. Vocês vão colocar apenas as respostas no caderno de vocês. Faz o cabeçalho, o nome da escola, o nome do professor, seu nome completo, disciplina e data. Após o cabeçalho, vocês irão apenas colocar as respostas das questões 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todas as respostas dessa atividade estão no livro e também na explicação do assunto. Se vocês assistirem o vídeo com paciência, com calma, vocês vão entender. Tá certo? Então essa foi nossa aula de geografia. Tenham todos um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Abraço a todos. Beijos.